Caio, eu vi uma pergunta aqui que é a seguinte, cara, tá? O negócio tá bombando no Brasil inteiro e todo mundo quer saber a sua opinião, né, cara? O que que você acha, Caio, do Big Brother Brasil? Como programa de televisão, como atração? Qual que é a tua visão sobre essa parada aí da casa vigiada? Bom, eu mais ou menos que tenho a mesma opinião do pai do Boninho, do Boni, que é praticamente o coautor da televisão brasileira. Boni é o grande gigante da televisão. Junto com Walter Clark e alguns outros. Aí. Mas ninguém foi tão grande quanto o Boni. Quando ele viu a produção do filho dele, o Boninho, ele já não era mais o Diretor artístico. Diretor quase absoluto da Rede Globo. Teve um tempo que ele ganhava percentual do faturamento da emissora. Ele é sócio da Globo. Então eu conheci nesse tempo de grandeza. Quando ele viu o programa, ele falou: olha, é o pior programa que já foi produzido, no meu ponto de vista, pela Rede Globo de televisão e na TV brasileira. Não foi criado aqui, é uma importação de fora. É um formato aí de Endemol, uma empresa. E que nos Estados Unidos já existe há muito tempo, Europa, outros países. Aqui no Brasil nada se cria, não é? Tudo se repete. E com cara brasileira, atupiniquizada, mas não foi feito aqui. Mas eu, quando vi a primeira vez, eu olhei, eu só não falei, bom, é infantil demais, eu não tenho condições de perder meu tempo com isso. Mas eu nunca falei nada, sempre fiquei quieto. Aí algumas pessoas da família assistiam, uma nora especialmente, uma filha ou duas minhas assistiam. Nenhum filho jamais me falou. Aliás, os meninos da família abominam, mas as mulheres gostam. E aí, quando foi nesse penúltimo, que parece que carreou uma audiência ainda maior, esse penúltimo Big Brother, foi a impressão que eu tive. É porque eles fizeram. É porque eles fizeram o seguinte: eles colocaram pessoas famosas, metade da casa é gente famosa e metade da casa são anônimos. Dos 3 últimos edições. Então deu uma esquentada, porque tem o pessoal que é camarote e tem o pessoal que é pipoca. Pipoca é o desconhecido que foi lá e mandou o vídeo. Camarote é o pessoal que já está na mídia, que já é artista, etc. Então a esquentada foi aí. Então esquentou. E a pandemia, com o pessoal com menos coisa para fazer, deve ter ajudado a esquentar também. Com certeza. Porque o do ano passado era pipocante. Bombou. Você ouvia todo mundo só falando nisso, né? E o meu querido Rafael Portugal estava lá também. Sim. E aí o pessoal da minha casa só quase assistiu o Rafael Portugal. Aí o Rafael tá ótimo, tá isso, tá aquilo. Ele é nosso filho aqui, né, amado. Aí, pois bem, mas eu mesmo só entro ali, às vezes, a Adriana, quando acaba o Jornal Nacional, o Rabicho continua aqui quando eu ponho para gravar, né, todo dia. O Rabicho é o Big Brother. E aí, às vezes, eu fico ali, olho 5 minutos, 10 minutos, me dá uma confusão mental, porque, cara, é muito lisérgico. Parece que você tomou um ácido. Aquela decoração. Isso é um negócio que gente velha fica tonta, você sabia? Porque, às vezes, você não consegue identificar nem as pessoas dentro do negócio. É tanta mistura de material naqueles quartos. Aí, às vezes, tem tanta mancha, tanto desenho, que eu digo, onde é que está o peito? Onde é que está a cara? Onde é que está o pé dessa pessoa? Está debaixo de lençol ou é a calça que é assim mesmo? É uma loucura, assim, para uma pessoa que só conheceu isso como licergia.
no tempo que eu tomava LSD, microfilme e outras coisas na minha juventude, no fim dos anos 60 e início dos anos 70. Então, foi uma apropriação lisérgica da pesada, que, aliás, está presente nos podcasts hoje em dia, em tudo. Quanto mais confuso, melhor. Mudou-se o conceito da TV, não é? De não misturar muitas coisas para não tirar o foco. Agora, meu Deus, pode jogar o que você quiser e os personagens humanos transitam no meio daquele monte de impressões mentais para um cara, pelo menos, com as minhas limitações. E aí eu não aguento muito, me cansa rápido. A outra coisa que me cansa são os diálogos, que são aquelas coisas assim, tolas. Se você tirasse as câmeras e tirasse os programas, se tirasse a ideia que está o tempo todo ali latejando na mente de todo mundo e que o mundo inteiro está vendo, eles mudam de atitude, muitos deles. Não são daquele jeito, não são daquela forma. Precisam assumir aquelas personas para impressionarem o grande público. E aí vem a última coisa, que é a que mais me desagrada. Essa história que toda vez que eu vou lá estão falando de estratégia. Estratégia. Está pensando que só você tem estratégia? Eu também tenho. Aí não, essa estratégia é do fulano, mas o fulano tem estratégia tal. Tudo é estratégia. Aí fica aquele povo em casa, como você falou aí da pipoca, né? Na estratégia. E olha, eu venho observando esse negócio da estratégia até alguns anos, porque ela não começou agora. Esses últimos, eu parei para ficar mais atento em alguns momentos a esse papo de estratégia. Aí eu comecei a ficar preocupado quando eu comecei a ver do lado de fora, na vida real, as pessoas também começando a se tratar na base da estratégia. Essa é a sua estratégia, não é a minha. Não, essa é a estratégia do fulano, do político. Aí eles separam a pessoa do político da persona do político como estrategista da persona dele. Aí vai entrando numa esquizofrenia que já não fica só dentro da casa, já vai para o casamento. Você fica ali, quantos meses dura aquilo? 3 meses? 3 meses. 3 meses vendo aquilo de manhã, de tarde, de noite. Tem gente que não sai dali, cara. É impressionante. Se muda para lá. Você fica 3 meses. Depois, quantos anos já tem? 20 anos? Ele tem 20, ele começou em 2001. Pois é, 21 anos. 21 anos. Vai fazer 22. 21 anos. Ouvindo sobre estratégia. E essa história da estratégia foi crescendo durante esse período, até que hoje, de um tempo para cá já, tudo é estratégia naquela casa. É todo mundo estudando todo mundo, nada é sincero, até as brigas são escolhidas, os temas, as provocações. Aí é impossível uma população sofrer o impacto, que é praticamente uma lavagem cerebral. Se fosse a Universal fazendo isso, um Big Brother com doutrina da teologia da prosperidade, confissão positiva e fetiches cristãos, ou isso e aquilo, estaria o país todo dizendo que loucura. Mas a gente nem percebe que existe uma pedagogia profundamente corruptora do ponto de vista da saúde mental, psicológica e da atitude de caráter das pessoas. Quando você começa a viver a vida a partir de estratégias, alguma coisa começa a ser diluída no teu caráter. Quando você, ao invés de ser sincero, você começa a pensar o que ela quer ouvir, a minha mulher. O que papai quer ouvir, ou minha mãe quer ouvir. Quando você começa a definir sua estratégia, como filho, como pai, como marido,
como mulher, você começa a entrar em Maquiavel. Você sai do caminho da sinceridade, que a recomendação é essa, da revelação de Deus, portas adentro da minha casa eu terei um coração sincero. Não é um coração estratégico, é sincero. É um coração aberto. Porque sem verdade, ninguém se cura, ninguém se ajuda, ninguém se liberta e ninguém liberta o outro. Não é na base da estratégia, é na base do amor sensato, sábio, prudente. Não é estratégia, é prudência e sabedoria. Como disse Jesus, é ser simples, desarmado como uma pomba, e prudente, sensato, cauteloso, como uma serpente, que não faz nada antes de perceber, de ver o que é próprio, de ver o que é adequado, mas não é para manipular. Então, o que eu sinto ali é que a estratégia é para manipular. Eu vejo gente dizendo, agora não, agora eu vou fazer o que é ruim, porque eu estou interessado nesse ponto em quebrar o fulano. Aí o povo em casa, eu vejo as interpretações. Não, mas ele tinha que fazer aquilo, ela, para poder destruir o pior concorrente. Mas você viu que depois ele mudou de conduta, ou ela mudou de conduta? E aí o que prevalece é essa esquizofrenia que vai lidando com cada um conforme a guerra da hora. E eu até brincando aqui em casa, eu falei, olha, se me amarrassem, me jogassem aí dentro, provavelmente eu fosse ser o primeiro a sair, porque eu ia tratar todo mundo normal, com sinceridade, não ia pensar em câmera nenhuma, ia dormir o que eu precisar dormir, ia acordar, não ia ter obrigação de ficar brigando com ninguém, competindo com ninguém, contrariando ninguém, chocando ninguém, ensinando para ninguém. No máximo, responderia o que me perguntassem, não entraria nessas brigas nem nesses conflitos. Então, gente que tenha o mínimo de vontade de ser gente, não serve para aquilo ali. E aí o povo bebe, como diz o Salmo 73, a largos sorvos. Essa catequese. Cara, não tem nenhuma catequese religiosa que seja como essa. Nem também, lembra do telecurso segundo grau, primeiro grau? Que era de manhã cedo na Rede Globo? Era uma horinha. Imagina um telecurso, se aquilo fosse 3 meses de aula. E se o interesse do povo fosse aprender mesmo, e aquilo fosse recursos para aprender divertidamente, o que causaria de mudança? Mas a audiência é lá para baixo, porque o que as pessoas querem é a licergia, é o barato, é como quem tomou um chá de cogumelo, um santo daime, vai para lá ver personagens degladiarem-se, sem nenhum caráter, sem coisa alguma. E se são tratados depois do jeito que eram lá, ficam morrendo de ódio. Porque dizem, não, aquilo era só meu personagem. Então eu acho que, desculpem, parece assim aquela falha do velho, chato, mas eu só sou velho, mas não costumo ser chato. Eu não digo isso aqui em casa. Dei a minha opinião algumas vezes e dou. Na maioria das vezes, quando algum filho ou neto comenta, eu só acho graça. E eles já sabem o que eu penso. E, graças a Deus, nenhum deles usa desse tipo de expediente nas relações humanas. Mas eu tenho visto, e você pode testemunhar, a quantidade de pessoas que se tornaram seres de existencialidade Big Brotherana. O cara, quando desenvolve a existencialidade Big Brotherana, ou quando ele desenvolve a psicologia da estratégia Big Brotherana, aí, cara, a vida se torna uma mentira cada vez maior e ninguém ganha 1,5 milhão no final de nada.
só perde confiança, perde respeito, perde um monte de coisas. Mas não me ouçam, não. Isso é a fala de um cara velho, que está mais para lá do que para cá. Mas quem quiser prestar atenção e olhar para si mesmo e para dentro da sua casa, e quem sabe até, eu não sugiro que ninguém fique lutando contra, mas eu sugeriria que você só advertisse, toma cuidado, para você não absorver de tal modo que você deixe de ser você e você vire um estrategista de personas que você vai desenvolvendo conforme as casas, os ambientes, o trabalho, a igreja, a família. Aí, de acordo com as casas, o cara vai virando aquela outra coisa para ganhar ponto, para passar melhor. E aí o que entra no fim de tudo é a mentira como representação de quem você não é. Essa é uma opinião simples, não estudada, não pesquisada, não coisa alguma. Só uma intuição, um sentimento que eu compartilho com vocês, mas não me queiram mal, por favor. Pessoal aqui, eu tenho nora, isso, aquilo que assistem. Algumas filhas vêm, como a Juliana, às vezes a Bruna, as amigas dela. Todo mundo dá uma olhadinha, mesmo quem não fica assistindo. E eu, só porque eu comecei a ver a transferência aumentada desse negócio cada vez mais para o mundo real, foi que me deu a vontade de responder isso. Do contrário, eu não teria nem respondido essa pergunta. Eu iria dizer, olha, é muito antipática, mas aí eu estaria usando de estratégia, e eu não estou aqui para agradar ninguém, eu estou aqui para tentar ser sincero com o que eu vejo, e é só por isso que eu estou respondendo. Nada contra o Boninho. Que, por sinal, é um cara fantástico, né? Filho do pai dele, né? Pô, o cara tem a mãe. O cara tem a mãe.